Olá, boa noite. O pessoal já tá entrando. Muito bem. Vamos ver se hoje a gente coloca todo mundo nos eixos, todas essas empresas aí do povo, né? Olá, Tiaga. Tudo bem? Boa noite. E aí, pessoal? Como é que foi? Gostaram da live de ontem? Bem esclarecedora, né? Para quem aí tá querendo lançar seu método, quer registrar aí sua empresa direitinho, o nome. A gente acha que isso não é importante, mas isso é extremamente importante. Então, um atendimento de excelência é importante, mas isso também é, né? A gente ter nossos direitos aí resguardados. Aí depois a gente tem uma super clínica que dá certo, que abrir franquia, e aí não tá com tudo direitinho, tudo registrado como tem que ser. E é por isso que a gente está fazendo essa semana aí, então, de lives para auxiliar os colegas em relação a isso, que a gente vê que tem muita dúvida. Não é o métier do fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta está acostumado com técnicas, com atuar realmente no dia a dia ou na docência, e essas são dúvidas e muitas vezes os profissionais se formam e não sabem de que forma vão proceder. Então hoje a gente vai ter uma conversa, né, com um contador, e aí ele vai, a gente bateu um papinho antes, a gente vai tentar esclarecer e dar um caminho aí fácil para que vocês que estão entrando no mercado ou querem ver, né, se realmente a sua papelada tá direitinho, se vocês estão enquadrados da forma correta. E aí, amanhã a gente vai ter uma outra live, né, com uma advogada também, que a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões que têm acontecido aí e como o profissional ele pode se defender, né, à luz do direito. Então, e teremos a live, né, doutor Isaías e eu, e vocês ainda não decidiram qual é o tema que vocês querem que a gente aborde, então daqui a pouco a gente vai decidir. Então, se vocês não derem aí a opinião de vocês, aí a gente vai decidir, vai falar de uma coisa que a gente ama e um tema que a gente adora. Se não, tá vendo, ó? E aí, o que você acha, Isaías? O que a gente vai falar? Qual técnica que a gente vai abordar para os colegas? Ó, Ítalo entrou, vou chamá-lo. Aguardar um pouquinho. Opa, Olá, boa noite. Tudo beleza, tudo bom? certo? E Tudo bem, aí, Ítalo? beleza, pessoal? Obrigada Isso pelo aí? convite. O pessoal tá entrando. Vamos ver se a gente dá jeito nesse povo aí da fisioterapia. É isso aí, é isso aí. Não, muito Sim, importante, gente. Esse conteúdo tem muito valor, vai somar muito, né? E eu tenho exato. certeza, sempre produzindo, né? Vocês sempre produzindo um conteúdo muito bacana. E, né, vi aí também o conteúdo que está sendo produzido ao longo da semana, muito, muito interessante. E, né, muito bom, muito bacana. E vamos somar, vamos acrescentar aí algumas coisas que talvez não é dito em lugar nenhum, nós vamos falar aqui Exato. nessa noite, tá bom? Desmistificar, né, Ítalo? Exatamente. Trazer algumas coisas Não aí que. é, não é, não é o dia a dia do fisioterapeuta, mas é o teu dia a dia. Então, eu já quero agradecer a tua presença aqui, por contribuir, por, né, auxiliar os colegas aí, por elucidar e, né, vamos ver se o pessoal aí, quem está ainda em dúvida, quem está se formando, recém-formado, quem já abriu empresa, mas pode até ver se fez tudo direitinho da forma correta. Então, eu gostaria que você se apresentasse aí para os colegas. Bacana, vamos lá, gente. Bom, se tiver ouvindo, beleza. Se não tiver ouvindo qualquer Tá coisa, é lá. só falar, beleza? Uhum. Então vamos lá. Uhum. Gente, eu sou o Ítalo Eduardo, né? Sou CEO do Grupo Primo Inteligência Contábil. Nós somos uma contabilidade, né, que atende empresas de todo o país, mais de 500 empresas. Somos especialistas, né, em empresas digitais, né, e empresas da área da saúde.
Por que que eu fiz questão de citar empresas digitais? Porque hoje nós temos diversos profissionais, né, como a própria doutora, que vão, né, da área da saúde e começam a produzir o seu método, a levar o seu método para outros profissionais. E daí, além de ser um profissional da área da saúde, precisa de uma outra atenção também. Então, nós damos esse suporte completo hoje, né? Nós nos especializamos nesses nichos. Então, aquilo que nós vamos falar aqui, literalmente é o nosso dia a dia. É aquilo que realmente é o tempo todo para nós, é bem comum nós atendermos e são coisas que, infelizmente, as faculdades não contam. Que, infelizmente, vocês não recebem, né? Ah, tem que emitir recibo? Não tem. Tem que abrir empresa? Não tem. Tem que declarar imposto de renda? Está no fim do prazo, falta hoje. Hoje eu abri o sistema aqui e estava me informando, falta 6 dias para o fim. Tem que declarar ou não? O que fazer? Né? Então, essa Sim. dúvida paira nos profissionais e ninguém fala. Essa que é a verdade. Né? Então, hoje nós vamos tentar falar um pouquinho disso daí. É isso aí. A gente vê que surgem até essas dúvidas nos grupos e o pessoal não sabe o que fazer, né? Então, eu acho, a gente conversou, né, já previamente e tal, e eu acho que o legal, assim, seria a gente falar, me formei, eu posso ser uma pessoa física ou posso ser uma pessoa jurídica? Vamos lá. Então, Vamos assim, lá. se eu me formei, Tassiana, eu quero ser uma pessoa física. O que que eu posso fazer? Quais são os passos Por para eu onde poder me começar? regularizar? Exatamente. Gente, essa é a dúvida que eu mais respondo. Então, estou começando a carreira, acabei de me formar. O que que eu faço? Por onde eu começo, né? A primeira coisa que a Uhum, gente tem que entender é quais são as formas de atuação que o profissional tem, tá? Tudo parte daí. Um profissional, seja ele fisioterapeuta, seja ele dentista, médico, seja ele contador, qualquer profissão, tá? Principalmente as regulamentadas, né? Vamos focar nessas. Elas uhum, podem atuar como pessoa física ou como pessoa jurídica, tá? Você uhum, pode atuar como pessoa física, você não necessariamente é obrigado a abrir uma empresa, exceto em alguns casos, ou você pode abrir empresa. A questão que a gente tem que analisar é: compensa ser pessoa física ou compensa ser pessoa jurídica? Tudo uhum. tem o seu momento. Tudo tem o seu momento. Então, tudo parte daqui. Até o momento vai compensar a pessoa física e num determinado momento vai compensar ser pessoa jurídica. Isso daqui já Uhum. é um grande ponto que muita gente não consegue entender. A pessoa fala assim: ah, eu atuo sozinha, então eu não preciso de CNPJ, então eu vou ser pessoa física para sempre. Não, isso está errado. Não tem a ver com Uhum. trabalhar sozinho, né, com talvez ter uma clínica única da pessoa. Não. Tem a ver com outros fatores, tem a ver com receita, tem a ver com forma de atuação, tem a ver com despesas que você tem, que a gente tem que analisar. Então, é um contexto que é o que eu vou dar uma explicada aqui agora. Então, você se formou, são essas duas formas. Tá sendo qualquer coisa, você pode me parando Vai aí, lá. que a gente Tá vai, ótimo. tá? E assim, ó, pessoal, vamos fazer o seguinte também, vou pedir para vocês mandarem aviãozinho para os colegas aí, porque eu sei que tem muita gente, mas a gente se conversa em grupo e o pessoal fica de tititi nos grupos. Agora é o momento, É a vocês estão com hora. a live, aqui, estão com um profissional especializado e vocês podem tirar as dúvidas. Então, vocês também podem colocar aí as dúvidas de vocês e chame os colegas para a live. É importante. Isso faz parte. Se a gente quer trabalhar direitinho, a gente não é só saber a técnica, não é só se capacitar, você tem que estar com a sua empresa, com o seu negócio, você tem que estar Alinhado. direitinho regularizado, saber o que você paga e o que você não paga. Então, bora lá, quero ver se vocês vão aí compartilhar essa live aí para o pessoal realmente vir aqui e entender, porque a gente está com um profissional aí se disponibilizando a passar um conteúdo relevante e doar seu tempo, né? Então, bora Não, lá. é um prazer, mas vamos lá. Então, assim, entendemos que existem essas duas formas de atuação, tá? Então, nós vamos partir daqui. A primeira coisa, geralmente, para todo profissional recém-formado, eu sempre digo em 90% dos casos. Por que 90% dos casos? Toda regra tem exceção, tá? Então, para todo caso é necessário uma análise, tá? Mas na grande Uhum, maioria dos casos, compensa começar a atuar como pessoa física, tá bom? Na forma, né, da especificação que vocês atuam, geralmente vocês vão ter um ponto de atendimento, vocês vão ter despesa, correto? Talvez vocês vão ter correto. um aluguel de uma sala, vocês vão ter, né, Uhum, despesa com material,
A forma que vocês atuam, o nicho específico, o subnicho, na verdade, tem essa despesa. Eu tenho um nicho que eu atendo muito de fisioterapeutas, que é o fisioterapeuta domiciliar, né? Ele já não tem um ponto fixo. Então, já muda um pouquinho. Então, para cada... Por isso que eu digo que existe essa necessidade de análise, né? Então, assim, a pessoa vai começar a atuar, né? E até um determinado ponto de faturamento, né? Que não é possível cravar isso, tá? Compensa ser pessoa física. O que que dá para dizer, tá? Hoje, o que nós conseguimos ter uma noção é que uma pessoa que fatura até 5 mil mês compensa ser pessoa física. Mas repito, gente, isso não é regra. É muito melhor você chamar a gente no particular para fazer uma análise do que você ficar com essa conta na cabeça. Eu só falo esse número porque as pessoas... Ia ser a primeira pergunta que ia aparecer aqui. Até quanto compensa ser pessoa física? Né? Então, assim, por isso que eu já dou esse número, tá? Mas isso é uma média, uma métrica que a gente usa. Porque tem alguns casos que a pessoa ela tem bastante despesa. Então, ela pode esticar isso um pouco mais. Tem casos que a pessoa tem pouquíssima despesa. Se ela faturando 5 mil, ela ficar na pessoa física, ela vai estar perdendo R$1.000, R$800 por mês de imposto que ela não precisaria pagar. Sim. Então, por isso que é necessário essa análise. Então, esse é o modelo mais simples. A pessoa vai começar a atuar como pessoa física. Quais são os pontos de atenção aqui? E eu acredito que boa parte das pessoas são pessoa física. Né? Eu não sei se tem algum profissional pessoa física aqui, se quiser até mandar aí pra gente, né, falando se é ou não, seria bacana. Mas é a grande maioria quando começa, tá? E existe um problema, né, aqui. As pessoas começam a atuar como pessoa física e não se regularizam. Não cumprem os procedimentos necessários. Quais são esses procedimentos? Ó, a Raquel já está falando ali, ó, né, que ela é pessoa física, então é um caso específico, né? Então vamos lá. Existem procedimentos, gente. Olha lá, eu não preciso de ajuda. Existem Aí procedimentos. tá aí, Vamos lá. Na pessoa física, que procedimentos são esses? Tá? Ó, a Érica também. Aí, gente, vamos lá. Aqui está o passo, tá? Esses minutos aqui vão ser valiosos, vão ser um tesouro aí para vocês. Os passos, primeiro, são de regularidade fiscal. Eu divido em algumas etapas. O que é regularidade? É aquilo que eu tenho que cumprir para não ter problema. Entendeu? Então, sim, para não ter penalidade, para não acontecer nada comigo. Exatamente, é para me defender. Né? O que é isso? Eu tenho que ter um alvará. Né? Se eu tenho um ponto de atendimento, eu tenho que ter licença sanitária. Tá? Então, esses dois pontos, gente, não dá para fugir. Ok? Principalmente quando a gente vai para uma linha mais ligada a dermato, aí é mais sério ainda, né? Eu não sei, desculpa até minha parte leiga, né? Porque não é a minha questão. Nós vamos falar sobre o MEI já já. Já vamos falar sobre isso. Você vai ficar louco com o MEI. Não, nós vamos falar. Porque, assim, por exemplo, eu tenho uma classe que eu atendo que é os biomédicos. E biomédico está tendo muito problema, tá? Com vigilância sanitária. Então, é um ponto muito sério de atenção. Por quê? Pela questão dos procedimentos que é feito, tá bom? Os procedimentos que são feitos, né? Nossa, as perguntas... Gente, manda essas perguntas ali no ponto de interrogação, porque a gente não pode perder isso daqui. Olha que monte de coisa boa. Ó, home care. São tudo coisas valiosas que a gente vai poder falar, tá bom? Então aqui, vamos fechar esse raciocínio da pessoa física e da pessoa jurídica, e daí a gente vai entrar nesses pontos que são as dores mesmo, tá bom? Então assim, isso é para cumprir uma regra. Se eu não fizer isso, a prefeitura ela pode ir lá no meu estabelecimento e pode fechar o meu estabelecimento. Isso é muito sério. Já pensou você ser impedido de trabalhar aquilo que você estudou para trabalhar? Tá? Então, isso é muito sério. Segundo, regularidade com o conselho. Né? Isso aí é de praxe, gente. Seja pessoa física ou pessoa jurídica, você vai ter que ter regularidade. Tá? Alterou de endereço, mudou de prédio, atualiza o endereço. Senão você pode ter problema, você pode ser impedido de trabalhar. Então, eu digo que esses problemas são regularidades que podem te dar problema imediato, aquele problema brusco.
né? Que vai realmente te dar um problema muito sério, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente vai dividir são os problemas tributários, tá bom? Certo. Então, Uhum. nos problemas tributários, nós vamos ter alguns aspectos, tá? Nossa, é bastante pergunta boa, gente. Dá até vontade de você responder. Não, mas vamos segurar, mas guardem que eu vou responder isso daí também. O que acontece? Quando a gente entra na esfera tributária, existe uma grande dúvida. Muita gente chega assim para mim, Ítalo, eu tenho que declarar imposto de renda, né? Gente, eu quero dizer para você, profissional autônomo não tem que declarar imposto de renda. Ué, Ítalo, como assim? Não. Profissional autônomo tem que declarar carnê-leão. O que é isso, Ítalo? Carnê-leão é a declaração mensal dos seus rendimentos e das suas despesas. Isso você faz mensal, não é anual. Tá? A declaração de ajuste de imposto de renda, que é a declaração anual que está nesse período, grava muito bem isso. Ela é para fechar, né, os seus dados. É para fechar aquilo que você faturou, é para deduzir talvez despesas médicas que você teve, despesas com ensino, seus dependentes, e talvez até deduzir impostos que você já pagou. Tá? Ela não é para apurar quanto você pagou de imposto. Entendeu? Entenda. O local onde nós devemos, o profissional autônomo deve fazer as suas informações é no Carnê-Leão. E é aqui que muita pessoa tem problema. Ítalo, mas eu nem sabia que isso existia. Pois é aqui que eu falo que é o grande problema. Por quê, gente? Uhum. Eu não sei se vocês sabem. Todo mundo acha que imposto de renda é anual, mas imposto de renda é mensal. Se você trabalhar como funcionário numa empresa, você vai pagar imposto de renda mensal. Tá? Se você trabalhar como autônomo também, através do Carnê-Leão. Então, se você faturar 5 mil, né, você vai pagar imposto de renda sobre aqueles 5 mil. Isso vai ser acumulado. No final do ano, você pagou. Se você pagou a mais do que deveria, de acordo com essas deduções de despesas médicas, né, despesas de ensino e tudo mais que você pode abater, você é ressarcido do que você pagou a mais. Por isso que a declaração se chama declaração de ajuste, entendeu? Uhum. E aqui é onde se gera muita confusão, porque isso não é esclarecido, entendeu? Isso ninguém conta, tá? Ítalo, e se eu não fizer esse carnê-leão, qual o problema? Primeiro, está sujeito a multa, tá? A primeira penalidade, né? E a receita, ela pode, porque assim, você dá o recibo lá para o paciente, ele informa a data e o seu CPF na hora da declaração dele, dizendo quando que você prestou o serviço. Então a receita, ela pode te cobrar multas e juros desde aquela data, por você não ter pago o imposto. Então o problema é sério, tá? Então eu recomendo que você faça o carnê-leão. Ele é obrigatório para quem fatura acima de R$ 1.903 por mês, tá bom? Então que isso fique bem claro. Até esse valor não é obrigatório, mas ele tem um lado bom, tá? Ele não é só negativo. O lado muito bom do carnê-leão é, se você tem lá um faturamento, por exemplo, de 5 mil, mas vamos supor, desses 5 mil, às vezes você paga 1.500 de aluguel, R$ 1.000 é despesa de material, sei lá, R$ 500 é outra despesa que você tem, enfim. No carnê-leão, você vai abater todas essas despesas, todas elas, tá? Entendi. E você vai pagar imposto sobre o que sobra, entendeu? Ou seja, sobre R$ 30, eu pago sobre R$ 30. Exatamente, né? Perfeito. Na declaração anual, não tem esse abatimento. Você paga imposto Hum, sobre os 5 mil. sim. Então, Então, na verdade, para o profissional é muito mais vantajoso ele realmente fazer o carnê-leão, além de ser exatamente. legalmente o correto. Exatamente. Então, assim, tem Sim. pessoas que às vezes estão perdendo dinheiro. Ontem mesmo eu fechei a declaração de imposto de renda de uma dentista, eu fiquei com dó. Assim, Uhum. perdeu muito dinheiro aqui, entendeu? Por causa dessa situação, né? Sim. Porque ali você vê a pessoa pagando um alto imposto. Se ela tivesse fracionado aquilo, ela poderia ter abatido as despesas, poderia ter ajustado, e as coisas teriam Uhum. ficado, além de ficar correta, teria evitado esse Sim. problema. Tá? Sim. Então, E o gente, profissional carnê ele consegue leão. fazer isso sozinho ou ele precisa do contador? Ó, eu sempre digo assim, tá? O profissional, se ele for um pouquinho curioso, ele consegue, tá? Por exemplo, eu Uhum. tenho diversos clientes que nós fazemos aqui.
Mas eu tenho Uhum. pessoa que fala, Ítalo, eu quero fazer sozinho, eu vou conseguir? Gente, eu sou muito transparente, tá? Em nenhum momento eu vou fazer venda por fazer. Não, eu sou transparente com o Uhum. cliente. Isso não Uhum. é prerrogativa do contador. Se a pessoa tiver Sim. condição de aprender, dar uma lida no manual e quiser fazer sozinho, tudo bem. Ela Mas pode, falar, ela não, consegue. né? Uhum. Aí se a pessoa fala, não, não tenho domínio, não entendi muito bem e tal, ela pode contratar daí uma contabilidade para fazer, sem problema algum, tá? Então, na Então, verdade, o profissional tem que entender que se ele fizer a coisa direitinho, ele vai lá, faz o alvará de localização, alvará sanitário, ele entende que se ele é um profissional liberal, ele faz todos os meses a declaração do Carnê-Leão, de que no Carnê-Leão eu consigo abater todas as despesas e que eu vou pagar muito menos de imposto, que lá no final, quando eu vou fazer a declaração do imposto de renda, eu, na verdade, posso vou ter muito mais vantagem, o profissional está ganhando dinheiro, senão ele está perdendo dinheiro. exatamente, é o que eu falo, Uhum. né? Então, esse é o primeiro ponto dos tributários que eu falei. Primeiro, regularidade A Raquel que tributária. não tem saco, então a Raquel tem que ter contador. Tem que ter contador, não tem jeito. É E o isso aí. segundo ponto é o INSS, tá? Gente, Uhum. nós somos obrigados a recolher INSS, tá? Isso é lei. Poxa, então, mas eu não acredito na Previdência. Quando eu chegar lá no tempo de aposentar, eu acho que não vou aposentar. Tem toda essa Uhum. questão, né, que existe aí nos últimos anos. Gente, eu não quero entrar nesse mérito, né? Porque eu também tenho lá minhas questões, mas existe uma lei. Então, Sim. e aí? Né? Eu tenho profissionais que, principalmente na área de dentistas, na área de fisioterapia, isso nunca aconteceu, graças a Deus, Uhum. mas porque assim, a lei diz que o profissional autônomo, tá? Ele deve recolher sobre 20% do faturamento ou o Uhum. teto. Gente, isso dá um Uhum. absurdo de INSS. É um absurdo. Vamos fazer Uhum. uma conta simples, ó. Você fatura 5 mil. Você vai recolher 20% de INSS. São R$ 1.000. Sim. Já pensou É você todo muito. mês pagando R$ 1.000 de INSS? É muito dinheiro, tá? Mas Aham. além disso, eu já tive cliente na área da medicina que foi pego por isso e teve que recolher mais de 60 mil, tá? Em atraso, com multas e juros. Uhum. É realmente delicado a situação, tá? Então É. existe um risco. Como eu disse, nunca vi acontecer na área da físio. Eu sempre digo para o cliente assim, olha, existe essa questão. Se você entende que não vale a pena, porque quando eu mostro essa questão, naturalmente, em alguns casos, a gente já vê que compensa ser pessoa jurídica. Então, para Uhum. quem está começando, eu digo o quê? Para você não ser tão afetado, recolha pelo menos sobre um salário mínimo. Entendeu? Você vai pagar ali em torno de R$ 240 por mês. Pelo menos você já está alinhado, entendeu? Você está se movimentando, né? Então é uma sugestão interessante para você não ter problema. Além de você já estar segurado, né? Sim, Tanto para exatamente. contribuição para as mulheres, licença maternidade, né? A profissão de Uhum. vocês é uma profissão que requer geralmente que vocês trabalhem. Então, e aí, como vai ser nesse período, né? Então, naturalmente é interessante, tá? Então, é Sim. um ponto que vale pensar, tá? Mas é lei, né? Não é um ponto assim, se eu quiser recolher INSS, eu sempre gosto de quebrar Uhum. esse tabu. É uma lei, tá Sim. bom? Então, Certo. falamos da regularidade que dá problema, falamos tributário. Aí, eu vou fazer rapidinho um outro aspecto sobre a pessoa física, pincela a pessoa jurídica e daí a gente vai para a pergunta. Mas você quer falar alguma coisa antes? Não, não. Vai lá, tranquilo. Tranquilo? A colega perguntou ali sobre sublocação, mas na verdade, sublocação, você de Tudo qualquer local. forma, se você é pessoa física, você tem que ter como alvará, você tem que ter tudo direitinho. Exatamente. Exatamente. Uhum. Você sendo pessoa física dentro de uma sublocação, o que muda? A clínica tem que estar regularizada e você tem o seu alvará de autônomo. Entendeu? Uhum. É diferente daí do pessoal que falou sobre home care, sobre atendimento em parceria. Aí é outra questão que a gente precisa entrar já mais a fundo, Uhum. tá? É um aspecto mais delicado aí que a gente tem que entender. Então, Uhum. o outro pilar, né, aqui da pessoa física é a questão de organização financeira e de documentos. Gente, isso aqui é muito sério, tá?
Porque assim, o que eu mais escuto assim, né, eu falo assim, viu, você emite recibo para os seus pacientes? Né, para a pessoa física, e a pessoa fala assim para mim, falar, não, eles não me pedem. Aham. Eu escuto isso o tempo todo. Eu falo assim, eu acho engraçado, eu falo assim, gente, mas é você que prestou o serviço. O paciente não tem que pedir. Imagina se a gente fosse Aham. no supermercado e a gente tivesse que pedir, né, a nota fiscal lá no caixa, entendeu? Isso é um tabu que existe, então a gente precisa quebrar Uhum. isso, tá? É Aham. a responsabilidade nossa de profissional emitir o recibo, ok? Uhum. Então, todo paciente deve receber o recibo, independente se ele vai usar para declarar ou não, tá? Esse é o correto. Sim. Ítalo, Uhum. e se eu não estou fazendo isso, quais os problemas? Qual o risco? O que vai acontecer? Tá? Aqui tem um problema muito sério, gente. Muito, muito sério. Tá? Hoje, qual que é a forma que você recebe seus pagamentos? A grande minoria do dinheiro que entra para a gente é em dinheiro em espécie, né? Que é o dinheiro que a gente consideraria menos rastreável. Né? Uhum. Hoje nós recebemos via Pix, via cartão. Tá? Tudo Tá. isso é registrado pela Receita Federal e pelo Banco Central, tá? Tudo isso é informado. Então a Receita ela sabe quanto você tá recebendo, quanto você está movimentando, ela sabe. Aí você foi lá e Uhum. emitiu o recibo de R$ 1.000, mas naquele mês você teve 4.000 de Pix, mais 2.000 de cartão, entendeu? Você está correndo risco, Ítalo, mas nunca deu nada. A Receita tem 5 anos para te questionar qualquer coisa. Né? Então, esse é um ponto chave nessa parte documental. Entenda que recibo é obrigação. Então, mas se eu emitir recibo para todo mundo, vai aumentar imposto. Sim, tá? Tem que ser, né? Igual eu disse, nós estamos aqui para mostrar o caminho correto, né? Sim. Uhum. Para Sim. dizer, eu sei que aqui vocês são profissionais que aprendem a evoluir, crescer, e isso promove crescimento de receita e tal, mas essa parte é muito importante, tá? Eu vejo isso no dia a dia, que quanto mais o cliente é organizado, parece que mais as coisas andam, assim, sabe? É bem Exatamente. interessante ver isso, tá? É verdade. Concordo. Então, é muito importante. Então, o recibo ele é necessário. Na falta do recibo, né, o comprovante bancário serve para você declarar. Ele serve, tá? Mas pensa, para o seu paciente declarar, não. Então, o ideal, eu sempre digo, faça todos os recibos para o seu paciente. Algumas prefeituras permitem que o autônomo emite nota fiscal. Então, para você não ter que ficar emitindo nota à mão, você pode também usar desse artifício se a sua prefeitura permite. É uma boa. Uhum. Fica até mais E a bonitinho, tudo tributação é a eletrônico. mesma? Oi? A tributação é a mesma É de um mesmo, recibo? não muda Uhum. nada, tá? É bem bacana. E assim, a vantagem é, né? Faça uma imagem um pouquinho mais profissional, né? Tem alguns Uhum. pontos. Ítalo, recibo, tem que ser à mão, tem que ser digital, a gente tanto faz. Você pode fazer um modelinho pronto, mais bonitinho. Você pode fazer manual. Você pode usar aquele azulzinho de papelaria. Não tem problema, Uhum. tá? O que Sim. importa é ter o documento e que ele tenha os dados básicos. Data, serviço prestado, valor e o nome do Uhum. paciente. E o profissional, Ok. claro, tem que assinar e carimbar. Sobre Uhum. esse ponto, um ponto que costuma dar problema é o quê? Emite-se o recibo e não coloca o nome do paciente. Às vezes o paciente é o pai e, né, e o filho que está pagando, ou vice-versa. Né? Então, sempre nominar o quê? Para quem é o recibo? É para quem pagou. Mas quem é o Uhum. paciente? Fulano de tal. Né? Então, isso Certo. tem que estar Uhum. explícito também. Então, essa parte, gente, é muito problemática. Tá? E isso desemboca no quê? Falta de gestão financeira, que é o último problema, tá? Que isso se repete também dentro da empresa. Gente, vocês têm negócios, tá? Não pense que vocês são apenas profissionais. Vocês têm uma empresa, por mais que seja autônoma, por mais que você trabalhe sozinho, você tem um negócio. E essa empresa só vai crescer se você tiver organização financeira. Essa empresa só vai crescer quando você destinar parte da sua receita para o capital de giro. Quando você investir, quando você colocar dinheiro em marketing, quando você começar a apostar como um negócio. Entendeu? Para isso, Exatamente. você tem que ter gestão financeira. Senão, não funciona. Entendeu?
exatamente, isso não fala, nada disso é dito na faculdade, né? É Por isso bem que a gente está aqui. eu estou até tentando contato com as faculdades da região para tentar fornecer esse conteúdo lá, porque, gente, isso não é dito. Nem na minha, tá? Nós falávamos isso hoje, nem na de contabilidade é dito isso. Sério? Nem na de contabilidade. Então, assim, é muito sério, tá? Uhum. Vocês precisam levar o negócio de vocês como um negócio. Então, como fazer isso? Ter um controle de gestão financeira do que entra, do que sai, né? Para isso, vocês vão conseguir já orientar o carnê-leão. Isso já vai resolver o problema do carnê-leão. Os nossos clientes de carnê-leão usam uma planilha para isso. Então, lá a gente já consegue organizar as finanças do cliente. A gente já faz isso de uma forma didática mesmo para o cliente Uhum. organizar as finanças e, ao mesmo tempo, já organiza todos os dados para o carnê-leão. Então, é uma vantagem. A pessoa já vai ter um domínio. Nossa, esse mês eu faturei X, gastei Y. Então, as coisas já começam a andar, né? Até porque o paciente não sabe, muitas vezes o profissional não sabe nem precificar. Aí ele joga Exato, um valor. Quanto que vocês cobram? Mas qual é a sua despesa? Quanto que você paga de aluguel? Quanto que você pagou de insumo? Quanto que você pagou de frete? Quanto que, como é que é a sua região? Então, assim, é tudo jogado assim. Então, na verdade, às vezes o profissional tem uma falsa ideia de que está tendo lucro, mas não está exatamente, tendo lucro, porque não exatamente. tem gestão financeira, Exatamente. Né? A gestão né? financeira é importante. Gente, para vocês terem ideia, né? Aqui no escritório eu tenho, né, mais 3 sócios. Um é investidor, então ele não recebe salário, né? Ele não, né, só recebe distribuição de lucros. Os outros dois, assim como eu, nós trabalhamos e temos um salário, né? Então, Uhum. todo dia 5, a moça do financeiro faz uma transferência para minha conta daquele valor. Se aquele mês eu tive alguma comissão, alguma bonificação, ela transfere, né? E eu recebo aquilo ali. Aquele é o meu salário. Ah, mas o escritório faturou X. Esse é o meu salário. Quando nós organizamos o escritório dessa forma, as coisas começaram a andar de um jeito. O resto é lucro. Aí tem mês que nós olhamos e falamos, olha, vamos fazer uma distribuição de lucro? Né? Aí tem Aham. mês que a gente fala, não, esse mês nós não vamos fazer, nós vamos investir em alguma área. Né? E não importa o tamanho do seu negócio, a hora que você consegue dinamizar isso e você diz, olha, na minha vida pessoal eu preciso de X para viver e todo o resto eu vou focar no meu negócio para ele crescer, tudo vai Isso dar mesmo. certo, tá? É. Então é muito importante. Então esses são os problemas, né, os pontos que existem na pessoa física, tá? Então Uhum. assim, gente, aí olhando para a pessoa jurídica, quando é hora de ir para a pessoa jurídica? É igual eu disse. Primeiro passa pela pessoa física, fazemos daí uma análise da hora certa de ir para a jurídica. Por mais, é igual Uhum. eu disse ali, eu sempre digo que é uma média de 5.000, mas não dá para cravar isso. Cada caso é um caso, temos que analisar e contextualizar as coisas, tá? Aí depois você vai para sua empresa, tá? Com o CNPJ aberto, o que é que muda? O recibo passa a ser nota fiscal, trabalhar dá trabalho demais, Ah, trabalho. É muito, verdade. é isso A demais. live vai ficar salva, gente. A gente sempre deixa a live salva, só que daí o profissional não consegue fazer perguntas, né? Responder as Tá? perguntas, exato, né? Uhum. Então, o que acaba acontecendo? O recibo é substituído pela nota fiscal. A forma de gestão financeira, você pode usar planilha, mas aqui, por exemplo, nós utilizamos, os nossos clientes têm um sistema de gestão financeira para isso. Né? Então, você Uhum. pode usar um sistema de gestão financeira que se integre já com a contabilidade para facilitar. E o que muda é os impostos, porque o que acaba acontecendo? Você vai iniciar pagando 6% do seu faturamento. Né? Aí as despesas já Uhum. não abatem mais. Então vamos supor, você está faturando lá 10.000, tá? Certo. A alíquota, na verdade, é 15,5, tá? Você pagaria 15,5% de imposto. Nós temos uma estratégia tributária que faz chegar em 6, né? Certo. Então você vai pagar 6% de imposto, dá R$ 600, né? E você Uhum. vai ter ali, né, um custo ainda com o INSS, né, algumas coisinhas, uma média ali de um gasto de R$ 1.000, mais ou menos, eu diria, uma estimativa, Uhum. né? E daí você já vai ter o seu negócio completamente organizado. Sabe qual que é o bacana? Quando você já está na pessoa jurídica e está trabalhando assim, toda a receita, né? Você pagou o imposto, organizou,
Tudo aquilo que fica no caixa da sua empresa, você pode transferir para a sua pessoa física e você não paga imposto de renda, tá? Isso é rendimento isento. Você não vai pagar imposto de renda sobre aquilo ali, tá? Então, essa é uma vantagem muito grande, tá bom? Da pessoa jurídica. Por isso que eu digo, né? Por isso que eu disse, mas eu trabalho sozinho, eu vou ser sempre autônomo. Não. Tem que analisar a hora certa de mudar, porque em muitos casos tem pessoa física que está como pessoa física, mas já poderia estar como pessoa jurídica e economizar impostos. E aí, Sim. vale a pena essa migração, tá bom? Uhum. Os pontos que eu tinha aqui dessa questão eram esses, né? Para a gente trazer a explanação, né? Do que é o correto. Aí acho que a gente pode ir para as dúvidas aí que o pessoal mandou. Uma das dúvidas que o pessoal sempre tem, tá? Como é que eu posso... O que é MEI? O que é IRELI? O que eu posso ser? O que eu não posso ser? O que o profissional fisioterapeuta pode ser? Como é que ele abre? Quero abrir pessoa jurídica, mas como é que é essa pessoa jurídica? E Tá? fazer. Aonde que eu me enquadro? Exatamente. Gente, assim, ó, a primeira coisa é que existe um dilema aí para vocês, que foi a pergunta, né? Assim, eu acredito que vocês devem formular, tá, de forma correta isso por canais oficiais ao conselho da classe de vocês, né, o conselho de fisioterapia, a questão, né, de utilizar a atividade de estética. Porque vamos pensar, vocês têm formação de fisioterapia. Essa formação, tipo assim, olhando de fora, como profissional contador, ok? Olhando de forma técnica. Ela não Certo. dá abrangência para vocês utilizarem a questão de estética. Por mais que você tenha um serviço estético. Então aqui é um problema muito sério, que vocês vão ter que analisar isso no contexto profissional. Porque a gente sabe que dentro do conselho, existem as leis que regem o que entra, o que não entra na profissão. Então, eles vão ter que se posicionar. Até mesmo o próprio conselho de estética. Porque qual que é o problema? Se vocês começarem a ir muito para essa área, o conselho de estética vai se sentir pressionado pelos esteticistas e vai começar a falar, opa, vocês estão pegando o nosso espaço. É isso que eles fazem, né? Os conselhos vivem nessa briga. Aí eles vão lá e vão querer derrubar isso. Entende? Então, eu recomendaria que houvesse um questionamento nessa área, tá? Meu posicionamento não é correto utilizar MEI de estética, porque vocês são fisioterapeutas. O registro de vocês é de fisioterapeutas, tá bom? Então, fisioterapeuta não pode ser MEI, tá bom? Então, aí, não recomendo, né, vocês utilizarem MEI, tá bom? Gente, esse é meu posicionamento de profissional. Ok? Mas eu volto a dizer, recomendo vocês fazer essa análise de acordo com as prerrogativas do serviço que vocês executam. Né? Levando essa questão, olha, o serviço que a gente faz é assim e tal. Isso pode, talvez, vocês conseguirem alguma brecha via regimento dos conselhos, tá? Que ajude a organizar isso. Ok? Porque o que acontece? Por que até a gente trouxe esse tema aí para o pessoal entender? Porque até com a imersão, né, o pessoal traz muito essas dúvidas. O pessoal está ali fazendo a imersão em harmonização dermatofuncional e aí a gente sempre tem uma introdução que fala sobre a legislação, enfim. E o pessoal agora tem vindo muito esse questionamento. Por quê? O pessoal tá voltando para a área da dermatofuncional. Antes tinha, assim, era uma clínica de fisioterapia, trabalhava um pouco de tudo. Ou então... várias coisas, né? Fazia várias coisas. Ou então, é um fisioterapeuta que trabalhava com dermatofuncional, mas não usava o título de dermatofuncional. Ficava lá ali como clínica de estética, ou como serviço de estética, então se enquadrou no MEI. A questão é a seguinte, gente, tem muito colega que está vindo e está querendo, não, eu sou dermatofuncional, eu estou atuando com as práticas da dermatofuncional, eu estou fazendo harmonização dermatofuncional. E aí o que acontece? Este profissional que é dermatofuncional é uma especialidade da fisioterapia. Então ele não pode dizer que é dermatofuncional e abrir ter um serviço de estética porque ele vai estar irregular. Exatamente, porque se isso é uma regra, eu volto a dizer, não é minha especialidade dentro da profissão de vocês, mas se isso se essa função é uma especificação da profissão de vocês, da formação de vocês, não tem como correr, gente, né? É fisioterapia,
tá? Então eu não recomendo. E quero dizer mais um ponto, tá? O serviço de estética, ele ia sair do MEI no começo da pandemia, foi prorrogado e ele não deve passar de janeiro no MEI. Então, assim, de qualquer forma, eu não acredito que isso terá vida longa, tá bom? Ele vai ser excluído, porque é a última atividade regulamentada que ainda está lá. É a última, tá? Todos os outros já foram excluídos, tá? Então é melhor a gente regularizar agora. Exatamente. Então, Não assim, tem nem é uma problema com o questão. conselho, né? Exatamente. É uma questão, assim, porque pensa, aí você se define como estética, aí o conselho de estética vai querer ir na tua porta, vai te exigir registro, vai cobrar anuidade, vai, É tá, que, na mas quem que é verdade, profissional técnico, né? eles estão criando o conselho de estética. Ainda não existe, né, o conselho de estética. Mas Uhum. é uma coisa que está para surgir. E assim, eu acho que assim, o meu ponto de vista muito é assim, ó. Eu sou fisioterapeuta. Se eu vou trabalhar com dermatofuncional, eu tenho que ser dermatofuncional. E aí eu vou ter que ter, eu tenho que me enquadrar na legislação que cabe à minha profissão. Exatamente. Porque às vezes, esse pessoal, porque eu quero dar um jeitinho. O problema é que quando as pessoas começam a dar muito jeitinho, elas começam a se enrolar no jeitinho. E aí Exatamente. chega uma hora que bate a fiscalização e aí melou tudo. Não Eu sabe mais concordo. como resolver o negócio, né? Isso. Então, essa pergunta é muito importante, é muito séria. Se alguém quiser que eu analise o caso mais de perto, de forma particular, pode chamar que eu dou um Uhum, suporte, tá, gente? uhum, Teve bastante perguntas ali relacionadas, né, à questão. Vamos pegar essa daqui para fechar esse assunto, né? Se tiver uhum. funcionário esteticista. Bom, se você tiver uma clínica, tá? Um centro de estética, que você vai colocar essa pessoa como profissional responsável. Nós estamos falando de outra coisa. Mas, de qualquer forma, você vai ter que ter o seu registro de fisioterapeuta. Então, nessa clínica, você vai ter as duas atividades. Não vai ser só uma. Entendeu? Então, de qualquer forma, não se enquadra no meio. A não ser que você fale assim, olha, eu tenho a clínica, mas eu não trabalho, eu sou esteticista. Entendeu? Porque não Aí vai ter fica uma clínica de estética. Mas assim, exatamente. é, sempre que o profissional fisioterapeuta estiver atuando, ele abrir uma. Porque assim, ó, o que acontece? Se ele tiver qualquer atividade de fisioterapia ali, ou mesmo que ele coloque o nome dermatofuncional, gente, não adianta. Não pode, não enquadra. Você tem realmente. Ou então, assim, ó, gente, eu larguei mão, não vou mais ser fisioterapeuta, vou abrir uma clínica de estética e vou usar todas as prerrogativas, mas inclusive o profissional, aí ele vai ter que ou contratar esteticistas para ser responsável, ou o profissional, ele vai ter que, então, tirar sua carteirinha de esteticista, ou fazer uma graduação de estético, Uhum. ou por tempo de atuação, vai requerer lá sua carteirinha de esteticista. Aí esquece, aí você dá baixa lá, ou segue sendo fisioterapeuta, mas não atue como fisioterapeuta. Uhum. Porque não, Aí, não dá, assim, tem coisas exato. que não casam, entendeu? É, né, realmente isso que você disse. São jeitinhos que se tentam dar, tá? Uhum. A questão ali que foi perguntada agora há pouco, né? Trabalho na prefeitura, posso ter CNPJ? Se você for concursado, você até pode ter CNPJ, mas você não vai poder ser o administrador, tá? Você não Uhum. pode ser o administrador da empresa, mas você pode, tá? Existe uma forma de fazer isso, tá? Não consigo mais subir aqui. Deixa eu Vamos ver ver. aqui. Deixa eu ver. Se eu tiver funcionário esteticista, aqui só botou esteticista. Esteticista, Isso. vamos ver o que mais aqui. Quais são as perguntas aqui que o pessoal fez? Deixa eu dar uma olhadinha. É, sou efetiva na prefeitura da minha cidade e isso interfere em poder abrir um CNPJ? Essa era a pergunta. Isso, foi essa que nós respondemos agora. Isso. Uhum. Tá, e assim, ó, eu não posso ser MEI, mas eu quero ter um CNPJ. O que que Você eu tinha posso ser? perguntado do regime. Tá. Nesse caso, né, você vai ser simples nacional, né? O Uhum. regime hoje, porque assim, existem duas coisas, gente: regime tributário e regime jurídico, tá? Regime tributário, a princípio, primeiro simples nacional, tá? E o regime jurídico, se você não tem sócios, sociedade limitada unipessoal, tá? Esse é o modelo mais interessante e atrativo hoje, tá? Se você tem sócios, você vai ser uma limitada, tá? Um LTDA que a gente chama,
tá bom? Então, Uhum. esse é o formato, né? Antes a gente tinha a Eireli foi extinta agora, né, pela Lei de Liberdade Econômica. Ela foi substituída pela Sociedade Limitada Unipessoal, que é a mesma limitada, porém tendo um único sócio, entendeu? Então, Uhum. esse é o modelo mais padrão, mais utilizado e o mais seguro para quem está iniciando um negócio aí, tá? Uhum. E aí, como Pessoal, é que o profissional faz essa escolha? ele vai ter que Assim, procurar um ou porque ele vai contador. ter sócio, ou porque não vai ter sócio. Exato, Simples. essa é a questão. Tá. Tem o sócio, vai ser limitada normal. Não tem o sócio, sociedade limitada no pessoal. Isso já é cravado, Uhum. o próprio contador já vai fazer essa definição ali, porque não tem como fazer de outra forma, tá? Uhum. E sobre os quinais, assim, o pessoal tem muita dúvida sobre quinai, assim, tem quinais que não pode botar, eu posso botar mais de um quinai, enfim. Tá. Gente, essa questão é a seguinte, né? Você pode ter mais de um KNAI, não tem problema. Só tem que se atentar ao quê? Por exemplo, você vai lá, você tem um KNAI de fisioterapia, mas você coloca lá um KNAI de odontologia também. Porque você vai ter uma Uhum. sala de odontologia lá dentro, você vai contratar um dentista para trabalhar lá. O que vai acontecer? Qual o problema? Duas coisas. Você vai ter que ter o registro no Conselho de Odontologia e o responsável técnico, né? Então você vai ter mais uma anuidade, mais um registro, tem toda essa burocracia. E também, né, você vai ter que lidar com a questão se o Conselho de Fisioterapia permite que você tenha mais de uma atividade no CNPJ. Em tese, hoje, isso é totalmente permitido, tá? Uhum. Então, assim, em tese, tá bom? Certo. É, mas pode ser que você tenha alguma complicação. Eu recomendo, antes de abrir nesse caso, fazer uma consulta, né? Porque você vai abrir utilizando atividade de clínicas, laboratórios, né? O mesmo que NAI, né? E depois você vai especificar a forma de atuação e você vai se registrar no conselho. Então, o conselho ele vai perguntar se tem mais alguma atividade naquele local. Então, se o conselho for contrário a alguma atividade, ele vai se posicionar. Então, eu recomendo só essa questão. Mas geralmente costuma funcionar tranquilo. Né? Aí observar essas questões. KNAIs que existem, que exigem regulamentação. Quais? Aqueles que têm formação e conselho. Os outros, tranquilo. Né? Ah, eu quero vender curso. Tudo bem, você pode colocar atividade de curso e treinamentos. Não tem problema algum, Uhum. não tem regulamentação, não vai te dar problema algum, tá? Certo. Aí colocar aqui, qual a porcentagem do imposto no Simples Nacional? Isso. É igual eu disse ali, você vai iniciar, né? A alíquota inicia com 15,5%. Porém, né, aqui nós temos uma estratégia que dá para você começar pagando 6% de forma legal, tá? De forma correta, sem nenhuma manobra errada, tá? Tudo dentro da lei. Então, aqui a gente sempre considera 6% para os nossos clientes, tá? Isso até um faturamento de 15 mil mês, tá bom? Uhum. E depois começa a subir um pouquinho ali. Alguém disse aí que fez uma pergunta na É, caixinha. eu vou te perguntar aqui, ó. Tem diferença entre declaração do serviço prestado e dos produtos utilizados em relação aos impostos pagos posteriormente? Tudo depende. Esses produtos, eles são aplicados. Tipo assim, o que é isso? O que é produto aplicado? Ele é um produto que você cobra do cliente, mas ele faz parte do teu serviço. Sem aquele produto, você não ia conseguir executar o serviço. Então, esse produto ele vai fazer parte da nota de serviço. Entendeu? Uhum. Então você vai pagar o mesmo imposto de serviço. Não, Ítalo, não é o caso. Eu vendo esse produto separado lá dentro da minha clínica, tá? Uhum. Então eu faço o atendimento e tenho esse produto para venda. O que você pode fazer? Incluir uma atividade de venda desse produto e fazer a venda. Aí você vai pagar um imposto menor, porque o imposto sobre vendas é menor. Então tudo depende se o produto é aplicado ou não. Tudo depende dessa questão. Se ele é aplicado ao serviço, ele é tributado como serviço. Se ele não é aplicado, né, você pode ter atividade de vendas, tá? Então, na verdade, se eu quero ter uma lojinha, é melhor eu colocar lá um KNAI de venda Exato. e começo.
Tudo super válido, sem problema, tranquilo, né? Só, daí vai ter que se atentar a algumas questões. A nota fiscal que emite é diferente, umas coisinhas assim, mas nada de outro mundo, tá? Uhum. É, porque daí o pessoal ele já entende que já vai regularizando de uma forma correta. Uhum. Gente, perguntas, podem perguntar que a gente está à disposição, né? Algumas Teve aí dúvidas que eu tinha, uma eu te dei. teve uma aí que ficou e acabou de passar, mas tentei voltar, mas aqui some. Entendeu? Qual a orientação para quem é recém-formado e ainda possui poucos pacientes? Observação: tem alvará de autônomo, registro. Peraí. Alvará de autônomo, registro ativo no conselho e pago INSS. Tá. A questão aí é avaliar, né? Se esse pouco, quanto de receita isso gera, né? Se for uma receita baixa, né, que compensa ser pessoa física, igual eu expliquei lá no começo, continua como pessoa física, só regulariza a questão só regulariza a questão do carnê-leão, certo? Não, não é a receita, por mais que é poucos pacientes, a receita já é mais alta. O que é uma receita mais alta? Gente, falando de pessoa física, tá? Falando de pessoa física, 5 mil já é uma receita alta. Quantas pessoas você conhece na pessoa física que ganha 5 mil reais? Entendeu? Sem ser profissional. Então, assim, falando de 5 mil, pessoa física já é uma receita alta. Então, a gente tem que ter esse parâmetro, que é isso que a receita usa, tá bom? Então, se é uma receita baixa, pessoa física, carnê-leão, regulariza isso, coloca a casa em ordem, tá tudo certo. Não, já subiu um pouco, aí é hora de transformar em pessoa jurídica. Mas, no mais, você já está com o alvará em dia, conselho, INSS, já está bem organizado. Certo. Aqui tem mais uma. Se tiver funcionário registrado no Simples Nacional, o imposto fica 6% independentemente do faturamento? Não, é assim, ó. Até 15 mil mês vai ficar 6%, tá? Desde que fique, a folha de salário fique acima de 28% do faturamento. É meio difícil explicar aqui, mas dá para fazer essa lógica. Mas vamos supor que você sobe para 30 mil de faturamento. Esse imposto, ainda que fique baixo, ele vai ficar ali em torno de 7,5, 8, entendeu? Então ele vai subindo um pouco. Mas ainda assim é a melhor saída, porque a outra opção seria sair do Simples Nacional e ir para o lucro presumido. Mas aí você vai pagar em torno de 16% de imposto. Então só compensa fazer essa transição quando você já está faturando muito bem, entendeu? Quando está com o faturamento bem alto, aí sim, aí já é outra história, tá? Sim, às vezes você presta serviços em um hospital, em algum outro local, enfim, Sim. sua empresa laboral, porque hoje em dia o pessoal tem, abre empresa de laboral, enfim, né? Sim. Certo. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, eu sou profissional autônomo e eu não tenho consultório e eu faço serviço de home care. Tá? E aí tu falou, se você é um autônomo, você pode abater várias coisas. No Carnê-Leão, você pode abater várias das suas despesas. Então, eu sou um profissional que estou assim. E aí, as minhas despesas são, sei lá, passagem de ônibus, ou eu tenho gasolina no meu carro. O que eu posso abater, então, se eu sou um profissional, eu vou ter despesas, mas assim, o que esse profissional que faz o home care pode se utilizar, então, para facilitar sua vida e poder pagar menos no Carnê-Leão? Gente, essa pergunta é engraçada. Hoje eu tive um treinamento com a minha equipe. Toda quinta pela manhã nós fazemos um treinamento. Nós estamos numa maratona de revisar todas as atividades do nosso cliente. Nós falávamos inclusive hoje sobre as atividades médicas. E eu falava exatamente isso. Os profissionais que atuam a domicílio, tá? Eles saem prejudicados. Porque a lei não prevê nenhuma redução de combustível, de nada disso. Por mais que é uma despesa. É uma despesa, Sim. tá? É nítido. Mas a lei não prevê, tá? Porque existe aí uma questão. O que a Receita entende? É uma linha muito tênue. Como que ela ia medir aquilo que você gastou de combustível para atuação profissional e para atuação e para sua vida, né? Para o seu dia a dia, para ir no passeio, para ir para a escola, para a faculdade, para os filhos. Então, esse tipo de despesa não é
dedutível, infelizmente. Né? Eu fico com o coração partido e volta e meia eu dou uma lida de novo na lei para ver se eu acho alguma coisa para dar um jeito de colocar, porque eu tenho muito profissional nessa situação, mas não dá. Tá? Só aí nesse caso, né, só as despesas mesmo com a atividade em si. O INSS também vai entrar, né, essas coisinhas aí vai entrar também, tá? Os Mas produtos que eu uso, que eu comprovo que são para isso. sim, Uhum. exato, tá? Então vai conseguir, tá bom? Porque o profissional acaba e tem a vantagem muitas vezes de não ter, né, que pagar um aluguel, mas às vezes também hoje em dia a gasolina está tão cara que Se for é complicado. considerar, né, tem que analisar todo esse contexto, fazer bem uma análise de custo. A Franciele fez uma Exatamente. pergunta aqui, né? Resumindo, o melhor é PJ, Simples Nacional, né? Ela falou que a internet está caindo. Assim, Franciele, não necessariamente. Na grande maioria, quando você já está estabilizado, sim. Você estabilizou, seu negócio cresceu um pouquinho, está faturando acima de 5 mil, PJ. Grande maioria, tá? Exceto raras exceções, tá bom? Para quem está começando, não, tá? Tem mais uma pergunta. Eu tenho dois alvarás, um de fisioterapia como consultório, na que eu não conheci, não, eu não consegui entender, Pri, o que você colocou aqui? E um como esteticista, eu acho que uma pessoa física e um como esteticista, pessoa jurídica. Pago impostos separados também? Separados, né? Se você atua Uhum. como fisioterapeuta pela sua pessoa física, carnê-leão, Uhum. recibo, tudo, né? Aquilo que a gente falou, você tem as duas questões aqui. E a parte de Uhum. estética, nota fiscal, simples nacional, tudo na pessoa jurídica, tá? Fica tudo Uhum. separado daí. Em alguns casos pode funcionar, pode ser interessante, mas na Uhum. grande maioria não costuma compensar. Tem que analisar, né? Tem que analisar aí o contexto, tá? Ela até colocou aqui que o alvará de estética é infinitamente mais difícil. É, é aquilo que eu falei, por exemplo, pros biomédicos está muito difícil, né? E para Uhum. esteticista eu sei que dá muito trabalho, porque tem muita revisão, tem muita exigência, porque, gente, é a questão de saúde, né? E tudo mais, então tem muita questão Claro. prática, Uhum. né? Uhum. Aqui tem mais uma, vamos ver. É, quanto mais profissional registrado no Simples Nacional, menos será o imposto ou não tem nada a ver isso? Não, o mínimo vai ser 6%. Então, assim, se a Uhum. pessoa tiver ali, a lógica, vamos supor, é que essa folha seja pelo menos 28% do faturamento. Então, assim, é bom ter mais custo de funcionário nessa hora para reduzir imposto? Entendeu? Mas chega uma hora que isso também vai parar de fazer sentido, entendeu? Sim. E Uhum. não vai reduzir mais do que 6%, não adianta, tá? Sim. Uhum. Quer dizer, é o mínimo, chegou ali, não vai baixar Ficou, mais. acabou, né? Não tem como Uhum. reduzir. Eu vi que Sim. alguém perguntou ali se na pessoa jurídica não reduz os custos. Passou ali Uhum. meio batido, assim, só Uhum. explicando. Não, gente, na pessoa jurídica é pago o imposto sobre o faturamento. Por que não reduz Uhum. os custos? Existe um modelo, né, que você pode reduzir os custos, que é a empresa lucro real. Mas os impostos são infinitamente mais altos para quem presta serviço no lucro real. Então não compensa. Então compensa você pagar imposto sobre o faturamento do que pagar, né, só sobre o lucro. Não compensa, tá Uhum. bom? Mas aí não abate, mas você precisa ter o controle para levar a contabilidade alinhada e controlar a contabilidade, apresentar para os órgãos competentes e tudo Uhum. mais, tá? Sim. É porque, na verdade, o pessoal não sabe realmente assim, onde é que, quanto que eu vou pagar? Porque o grande vilão, na verdade, sempre é o imposto, é a despesa, né? Que o Sim, profissional vai ter. Porque a gente tem um problema. Eu não trabalho mais hoje em dia com convênios, mas com plano de saúde, mas trabalhei muitos anos. E assim, é, você já recebe muito pouco, né, pelo plano de saúde. Então, assim, o pessoal fica nessa função aí. Eu ainda vou ter que pagar muito imposto, aonde que eu me enquadro? Então, pessoal, realmente eu entendo o lado como, né, empresária, que você quer tentar dar uma reduzida aí, porque é chega válido. uma hora que é difícil manter, Todo né? mundo precisa revisar sempre o seu custo e reduzir o seu custo. Eu sempre digo isso, tá? Uhum. Todos os empresários precisam disso. A questão é tomar cuidado para não fazer uma economia, desculpe a expressão, mas uma economia burra.
Uma economia que pode te trazer mais problemas do que solução. Sim, Então, essa não, questão isso é que a gente verdade. tem que, tá? Mas a economia é importante. A gente tem que fazer sempre o máximo que a gente puder. É que é por isso, né, que eu falei, é importante a gente trazer os profissionais aí que sabem, né, que têm o conhecimento para a gente tentar se ajustar e realmente, às vezes acha que está ganhando dinheiro, na verdade está perdendo dinheiro, está deixando o dinheiro sair pelo ralo, porque poderia ter estratégias realmente que, além de deixar, como você falou, o negócio organizado, quando você está com o negócio organizado, a coisa flui. Você sabe o que você pode investir, isso também é uma coisa interessante que você falou. Assim, tipo, eu tenho meu salário, então eu sei que entrou, teve lucro, eu vou reinvestir, eu vou investir. Mas assim, eu também tenho uma organização, porque senão a gente vai vivendo assim, aos trancos e barrancos, né? E aí. Exatamente. Você não consegue ter Temos- domínio, né? E aí as coisas não Uhum, funcionam. Não funcionam mesmo. é, Né? A gente exatamente. se perde, né? Pessoal, mais alguma pergunta aí que vocês queiram? Aproveitem que o especialista está aqui agora, né, para responder. Mas eu acho que assim, a gente já viu bastante coisa, né? É interessante. Então, assim, ou o profissional pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. De qualquer uma das formas, ele tem que ter, né, ali os passos corretos, ele tem que ter alvará, ele tem que ter licença sanitária, né? Ele tem que ter, ó, vamos lá. Não ficou claro para mim o valor do INSS como autônomo. Seria Você, os 20% mesmo dos 5.000. você é assim, ó, vou te esclarecer. Essa questão, assim, Uhum. ela é técnica, então ela é meio delicada aqui de explicar. O que que acontece? A lei vai dizer assim, que o profissional autônomo, tá? Ele deve recolher ou teto de INSS. Hoje esse teto daria R$ 1.417 por mês, ou 20% do seu faturamento, aquilo que for mais benéfico. Entendeu? Então, se você faturar acima de. O teto hoje do INSS é R$ 7.000, mais ou menos. Se você fatura acima de 7.000, né, compensa você pagar pelo teto. Você pagaria R$ 1.417. Se você fatura menos, compensaria você pagar os 20%. E é isso mesmo que você disse: 5.000 vezes 20%. Absurdo, tá? Quando você faz essa conta, você diz: não, esquece isso daqui, deixa quieto e vamos para a pessoa jurídica. Porque não compensa. Entendeu? E igual eu disse, gente, eu não vi até hoje nenhum problema na área de fisioterapia. Já vi na área de, né, com os dentistas, tá? Mas a lei existe, né? E assim, não temos como saber a hora que isso vai bater na porta de alguém. Então, eu sempre oriento o cliente por causa disso, né? A gente não consegue medir. Então, a sugestão que tu deu é assim, que pelo menos pague sobre o salário mínimo. Exatamente. Se a pessoa está começando, ainda não, Uhum, pô, é muito, é absurdo, e tal, não tem condição. Então, recolhe pelo menos pelo salário mínimo, né? Para não uhum. ficar tão desalinhado, tão desajustado isso, entendeu? Porque talvez até a hora de você regularizar isso, você já virou empresa. E daí, pelo menos, aí você fica com aquela questão ali e vamos rezar e vamos torcer para não dar nada. Uhum. E muitos profissionais depois acabam fazendo o ajuste, né? Eles começam, eles vão lá e verificam, sei lá, eu já tenho X anos de serviço, eu paguei sobre tanto no início, depois eu paguei sobre a empresa, e aí ele vai fazendo esse ajuste, né? Para Exatamente, não estar exatamente. chegando perto da aposentadoria. Exatamente, é uma questão ali, às vezes a pessoa mesmo fala, olha, seria mais benéfico para mim, né? São momentos, né? São momentos. Sim, são Realmente momentos. É. importante É que, na entender. verdade, é muita coisa, né? É muito imposto, é muita lei, muita coisa para se enquadrar, mas algumas coisas têm que ser feitas. Não Exato. adianta, não dá para querer Eu fugir. sempre, eu sempre falo assim, tem que seguir esse tripé básico ali que eu expliquei, Uhum, burocracia, né, que é alvará, conselho, tributário, que é carneliano, imposto de renda, INSS, e gestão, né, que é os recibos e parte de gestão financeira. Esse é o tripé básico para quem é pessoa física. Não deixe isso passar, tá? Porque uhum, deixar isso passar vai te trazer mais problemas do que economia. Entendeu? Essa que é a questão, né? Então não vale a pena deixar para depois, tá? Essa é a questão. E é igual nós falamos aqui. Não, né, não necessariamente você precisa de um contador para isso. Se a pessoa falar, não, não tenho tempo e não tenho condição, né, para fazer isso, né? Não é da minha área, não gosto tal.
beleza, você vai procurar uma contabilidade, você vai pagar para fazer isso, né? E claro, se quiser falar com a gente, estou aqui, é só me chamar no Instagram que eu vou atender com o maior prazer. Mas não existe essa obrigação, né? O nosso objetivo aqui não é uma questão amarrada, né? Eu não vim aqui para a live com o objetivo assim, olha, eu vou lá e a gente tem que fechar X clientes. Não, eu vim realmente trazer esse conteúdo porque você pode estudar, você pode tentar aprender sozinho para tentar fazer, não tem problema, tá? Sim, algumas coisas o profissional consegue fazer. Mas assim, ó, quando você é empresa, necessariamente você tem que ter um contador. Aí sim, tá? Sendo empresa, não tem para onde correr, é necessário, o próprio contador precisa abrir empresa, né? Uma prerrogativa, né? E existem muitas vantagens, tá, gente? Não pense, né? A gente sempre ouviu, o contador é mal necessário. Pelo menos aqui na nossa empresa, a gente tenta mostrar o oposto para o cliente, né? A gente tenta levar uma contabilidade bem mais diversificada, com bastante benefício, que modifica essa visão dos nossos clientes, tá bom? Aqui tem mais uma pergunta. Se você tem profissionais na sua clínica que são pessoa jurídica, esse repasse também entra no abatimento do imposto? Eles são parceiros, né? São profissionais parceiros, não entra, tá? Nesse caso, você vai pagar o imposto total, né, sobre a sua operação e eles vão ter que pagar o imposto sobre a nota fiscal que eles emitirem para você. Nós estamos falando aí até de uma bitributação, né? Vai estar tendo o imposto pago 2 vezes sobre o serviço. Será que não vale pensar numa forma de dividir essa emissão de nota fiscal? Dá para pensar numa estratégia para isso, tá? Para organizar vocês, talvez os dois pagarem menos impostos. Existem algumas possibilidades, não para todos os casos, tem que se analisar. Quando é possível abater nesse formato que você me disse, que você trouxe aqui para a gente? Quando o profissional não tem CNPJ, é um profissional parceiro terceirizado, pessoa física, e você paga ele de forma autônoma. Aí você vai pagar ele por meio de RPA, que esse é o jeito certo de você pagar um profissional autônomo. Então, né, o escritório, né, que você tem lá, que faz a sua contabilidade, vai fazer o cálculo do RPA, vai reter o INSS para você recolher. Aí sim, esse valor que você repassou para ele vai entrar na folha de salário. Para ele, né, na maioria das vezes não é compensatório, compensa ter empresa. Mas muitas pessoas não querem ter empresa. Então, se ela não quer, paciência, você daí tem que fazer o RPA para pagar ele, porque essa é a sua defesa para garantir que ele não vai alegar depois problema, vínculo trabalhista e tudo mais. E o RPA, ele não tem um prazo mínimo para você ter ele na sua empresa? Não necessariamente. Não. Tipo assim, você pode organizar ali. Eu sempre sugiro que, se você vai fazer um RPA, se é um profissional constante no seu negócio, tem lá atendimentos constantes, que seja feito um contrato, né, dizendo que é um profissional autônomo, né, que se responsabiliza, que não existe vínculo empregatício. Eu sempre recomendo isso, tá? Agora, se é um caso muito esporádico, não precisa do contrato, mas fez lá, já vai emitir o RPA, vai pagar ele ali, pronto, e aquilo entra para bater no imposto. Tá? Eu tô falando que eu já fui tudo na vida, né? Inclusive RPA. Eu prestava serviço. O pessoal acha que a vida do crente não é fácil, viu? Já trabalhei de tudo que foi jeito. E, na verdade, eu prestava serviço aqui para um hospital e eu ficava só 3 meses. Eles me contratavam durante 3 meses como RPA e depois desses 3 meses, vai-te embora. Depois eles me chamavam de novo. E assim eu ia e vinha, tipo peteca, entendeu? Eu acredito que isso é uma manobra para não gerar vínculo empregatício. Porque antes, na legislação antiga, tá? Antes da reforma trabalhista, isso era uma linha bem mais tênue, tá? Hoje o contrato já protege muito bem, tá? Então, pode perguntar o que é RPA. RPA é o recibo do profissional autônomo, tá, gente? Então, se você atua como autônomo para uma clínica, né, a forma correta dela de pagar não é só ela fazer a transferência, o Pix ou um recibinho de gaveta. Ela tem que fazer um recibo, informar para a Receita, reter o INSS, né, para ela recolher o INSS sobre o teu serviço e te pagar, né, esse valor líquido. Alguém perguntou ali por que para o profissional não é interessante. Na verdade, não é que não é interessante, gente, é que muitas pessoas não querem ter empresa, tá? E na grande maioria dos casos que a pessoa é RPA,
Se ela já tem um faturamento maior, compensa ter empresa. Agora vamos supor, a pessoa é RPA e ganha ali R$ 1.200, R$ 1.300. Não compensa. Ela ainda está ali, ela só tem aquela ponta de faturamento naquele local, está começando e tal, não compensa mesmo ter empresa, tá? Porque entra na mesma lógica que eu falei lá da pessoa física. O faturamento dela ainda está baixo e tudo mais, ainda dá para ela ficar ali como autônoma, tá? É que, na verdade, essas estratégias, tanto de você ter uma empresa, atendendo na sua empresa, quanto o RPA, ou enfim, é justamente para fugir do vínculo trabalhista, né? Exatamente, exatamente. Né, de fugir de vínculo trabalhista, de amarrar um profissional, talvez você quer expandir o leque de profissionais, talvez você não consegue mais atender sozinho, quer mais profissionais, né? Mas você fala, olha, mas o negócio é meu, né? O cara vai prestar serviço aqui, mas o negócio é meu, a marca é minha, vocês falaram de registro de marcas e patentes. Então, nessa hora, gente, eu recomendo que tenha um contrato sólido, tá? Faça um contrato sólido sobre isso. Acho que amanhã vocês vão falar com o advogado, né? Pergunte sobre o contrato, tá? O contrato precisa ser sólido nessas formas de parceria. Precisa ficar muito claro essas coisas, tá? Aqui perguntaram, e quanto que é esse INSS que a empresa paga pelo RPA? É 20%, tá? Então, 20% do valor fica retido lá, tá? Esse é o jeito correto, né? Tipo assim, aí talvez a empresa, né, não retém, tem empresa que não retém, né? Daí é uma questão assim, quem está errando nesse caso? A empresa, tá? Só que você acaba caindo no erro por culpa dela, porque a Receita pode cobrar dos dois, né? Pode cobrar de você e dela. É uma questão bem delicada, tá? Mas eu já tentei reverter situações assim, onde a empresa não fez RPA e o cliente queria se regularizar e a Receita não permite, né? A regularização tem que partir da empresa, tá? É uma questão que a Receita não permite a regularização a partir do profissional, tá? Por isso que é importante que o profissional fique atento, porque daí assim, tipo, eu não tenho certeza que o RPA recolheu, ele que faça isso, né? Pelo menos, como a gente falou, em cima do imposto, sabe? Eu falo assim, essas coisas podem ser perguntadas quando você está fechando uma parceria, né? Não de forma grosseira, mas não tem mal nenhum em perguntar, olha, como que é o pagamento? Vai ser feito o recolhimento de RPA? Né? É legalizado? Como que vocês trabalham? Entendeu? É uma pergunta simples, né? Que pode resolver as questões, né? Ó, uma pergunta aqui, ó, um exemplo. Você repassa para a PJ 30%, mas além disso você paga mais 20%. Ou seja, do valor da consulta, 50% será a despesa. Ó, detalhe, né? Nesse caso aqui, a pessoa é RPA, ela não é PJ. Ela é uma pessoa física que presta serviço para sua clínica. Se ela for PJ, não tem esse recolhimento de INSS, tá? Você vai fazer o repasse da parte dela, ela vai pagar o imposto dela, de acordo com a alíquota dela, e você vai pagar o seu imposto sobre a nota total aqui, certo? Nesse caso que a gente explicou, ela é pessoa física e está prestando serviço para você. Aí você vai passar os 30%, só que você vai descontar desses 30% o INSS, não é 30 mais 20. Vamos fazer uma simulação? Vamos supor que fosse R$ 1.000, tá? Então, R$ 1.000, você disse aí 30%. Então, você tinha que passar para a pessoa R$ 300. Desses R$ 300, você vai reter dela 20%, que dá 60, né? Esses 60 você recolhe para o INSS e os 240 é o que você paga para ela, entendeu? Você paga a menos para ela e recolhe para o INSS. É a mesma lógica de um funcionário. Quando a pessoa é funcionário e a empresa não retém uma parte do salário dela para o INSS, é a mesma lógica, tá? É a mesma lógica. Sim, é uma forma como se fosse um funcionário, entre aspas, que presta alguns serviços eventuais, ou enfim, você não tem todos aqueles outros encargos, mas sim tem que recolher o O INSS de qualquer forma. INSS. O que muda é que não existe um vínculo fixo, né? Aquela pessoa ela não tem regularidade de horário, ela não tem regra, ela não deve uma obediência como funcionária, enfim, entra esses pontos aí que não geram um vínculo empregatício, entendeu? Muito bem. É isso aí. Gente, É bem técnico essa parte, né? Então acaba sendo um pouquinho mais difícil.
Mas eu acho que é legal porque o pessoal vai tirando suas dúvidas até para saber, né? Ó, faturei, vou ter desconto, não vou ter, vou fazer minhas contas para ver se vale a pena. Depois do atendimento, né? Porque também Sim, tem isso. Daqui a sim. pouco, É uma análise né? que precisa ser feita, né? Aquilo que você falou. Será que eu estou pagando para trabalhar? Nós temos que fazer essa análise, gente. Todo profissional precisa, tá? Às É, vezes as pessoas pensam assim, ah, é porque eu me formei, é só eu trabalhar e pronto. Não, a gente tem que ter análise de gestão financeira, tá? é, Por quê? É a partir disso que você vai tomar a decisão. Se você precisa fazer algo diferente, se você precisa mudar a forma que você está fazendo, corrigir alguma coisa, né? exatamente. É. Porque senão é que a gente fala, tá pagando para trabalhar e aí, tá, tudo bem, você quer ganhar experiência, ok, mas você não vai querer ganhar experiência a vida inteira. Vai chegar uma hora que você vai querer ganhar o din-din também, né? Exatamente. Uma hora isso muda. Tem que sobreviver. Exatamente. Gente, eu acho que é isso, então, né? Dúvidas surgirão, né? Provavelmente dos. Ó, muito esclarecedor. Que bom. Fico muito feliz aí para mim também. Muitas coisas aí que eu já estava totalmente desatualizada. A gente vai esclarecendo, né? É Então, bastante detalhes. eu vou pedir para você deixar os seus contatos. Ah, a gente teve um caso também de uma colega, né? Que a gente te encaminhou aí para vocês, que estava totalmente perdida e tal. Agora eu Deixa não eu vou ver se saber, deve eu ter passado suporte pela aí, me dar operação. um auxílio aí. A gente encaminhou uma colega, né, para eles e tal, que também estava meio perdida aí nessa função toda de como fazer, de como não fazer. Ela queria comprar uma empresa, mas a empresa estava irregular, não sabia o que fazer. Enfim, vocês Sim. estão dando assessoria para ela É, que eu não entendi. não chegou aqui comigo, deve ter passado pelo pessoal da operação, né? Porque Sim. o pessoal dá o Uhum. suporte ali, né? Mas Uhum. a gente dá esse suporte em diversas áreas, gente. Ainda mais aqui quando eu venho pessoalmente fazer esse conteúdo, Uhum. até já deixando uma mensagem final, né? Assim, eu estou sempre disponível, né? Aqui tem acesso ao meu Instagram, é só me chamar, eu respondo todo mundo, tem caixinha de pergunta aberta todo dia. Então, eu sou super acessível, não tenho muita crise, assim, né, não Uhum. atendo, não tem isso. E estou sempre disponível. Então, tá com dúvida, qualquer coisa me chama, a gente marca uma reunião, a gente analisa o caso, não tem problema, Uhum. tá? E Que também legal. a equipe está sempre disponível, né? Claro, às vezes Uhum. a gente não consegue atender tudo, mas aqui, né, são mais de 30 profissionais, né? Então tem profissionais excelentes aqui, alguns que dominam muito mais do que eu, essa que é a verdade, né? A gente vai cuidando da gestão do negócio, Sim. de outras Uhum. coisas, e tem profissionais aqui que são verdadeiras máquinas e que dominam tudo isso aí que eu falei para vocês e que conseguem resolver isso aqui de forma muito prática, tá? Sim. Então, assim, é só falar com a gente que nós vamos dar um suporte, né? Igual eu disse, os nossos canais, né? Tem aqui meu Instagram, o nosso site, contabilprimor.com.br, lá tem muito conteúdo no nosso blog, também, né, as próprias páginas do site e também o nosso canal no YouTube, tá bom? Então lá o nosso canal do YouTube tá o Grupo Primor, tá bom? Pesquisou lá Grupo Primor, né, contabilidade, você já vai localizar lá o nosso canal. Então eu falo lá, faço diversos vídeos falando sobre emitir nota, se precisa ter empresa, se não precisa. Aí de uma forma mais fracionada, mas eu produzo bastante conteúdo lá também, tá bom? Que legal, muito bom. Olha, eu só tenho que agradecer, né? Agradecer a presença dos colegas aí também. Então, a gente já sabe que tem um canal aberto aí com você. E o canal aqui também, né? Fisios Dermato, tá? Sempre que vocês quiserem, tiverem novidades, quiserem trazer algum assunto Show. relevante, o canal ele não se destina somente, né, a falar sobre temas técnicos, mas também, na grande verdade, auxiliar o colega, e o auxílio ele é de todas as formas, tanto na regularização, tanto nas questões jurídicas, na parte técnica, na luta, né, pelos nossos direitos, por informação. Então, eu falo, é um canal realmente informativo. A gente quer levar conteúdo relevante para o pessoal que frequenta o canal e sempre
tentando trazer mais colegas, porque eu falo, o conhecimento liberta e empodera. Então, quando o profissional ele tem conhecimento, ele sabe dos seus direitos, dos seus deveres, ele vai ter uma gestão organizada, ele vai realmente saber se ele está tendo lucro ou se ele está tendo despesa, para que caminho que ele vai. Ele chegou num ponto que talvez ele tenha que fazer uma transição, que é o que você falou, passar, né, de pessoa física para pessoa jurídica. Eu acho que é importante isso, a gente precisa crescer, né? Se a gente ficar estagnado, aí não vale muito a pena, né? Eu quero ficar aqui no meu negocinho, beleza, mas seu negocinho tem que render para você viver e para você ter uma aposentadoria, né? Então, acho que a gente tem que pensar em tudo isso. O profissional, ele está muito ligado à luta do dia a dia. Eu falo, a gente fica ali esquentando barriga na maca, mas a gente tem que pensar no futuro, né? Que vai chegar um ponto que é um profissional que trabalha muito com o corpo e precisa ter o futuro garantido. Então, se a gente não pensar em questões de tributação, de INSS, vai chegar um ponto que, né, a gente vai pensar, opa, por que eu não comecei antes a pensar nisso? Exatamente. São dois caminhos, né? Profissional liberal, né? Vocês, eu também tive que fazer uma escolha. A gente pode trabalhar sozinho, mas aí a gente tem que se entender com essa questão. Nós não somos máquinas. O corpo uma hora vai parar, não vai aguentar mais, a gente vai perdendo força, e aí? De onde vai vir nossa renda? Né? Ou outra opção, né? A gente tentar elevar o nosso negócio, realmente levar a nossa profissão para um caminho de negócio. Por exemplo, hoje o escritório, né, com esse volume de profissionais, ele não depende necessariamente de mim para funcionar, entendeu? Então, aí você criou um negócio, né? Então, aí são as possibilidades que nós temos como profissional liberal, né? Então, aí cada um vai ter um caminho e os dois estão certos. Tá? Não existe certo ou errado nesse caso. Cada caso é um caso, tem que analisar, tem que ver a vocação, os desejos, os anseios, né? Então tem toda essa questão, tá? Exatamente. Então tá, gente. Muito obrigada, meu querido. O canal está à disposição. Valeu. Mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade, por todo o conteúdo relevante aí, por esclarecer muitas das dúvidas dos nossos colegas. E, gente, obrigada mais uma vez. Amanhã nós temos mais uma live, né, com uma advogada que vai falar um pouquinho com você sobre essa questão aí que a gente tem, né, de o que pode, o que não pode, legislação, enfim, tá? Espero todos vocês amanhã. Gente, obrigada mais uma vez. E seguimos então. Tá Até mais. bom? Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau. Até a próxima. É.